Saiu uma pesquisa da empresa Paraná Pesquisa, feita no Ceará, com intenção de voto para presidente. Lula tem 46% de votos no Ceará, Bolsonaro 19% e Ciro Gomes 13%. Olha, o desempenho de Ciro Gomes é horroroso, péssimo. Ciro Gomes foi prefeito de Fortaleza e foi governador do Ceará no século passado, né? E saiu, né, antes de completar o mandato, saiu da prefeitura para disputar o governo do estado e saiu do governo de estado para ser ministro da Fazenda do governo Itamar, enfim, ministro da Fazenda que, né, que permitiu lá a eleição de Fernando Henrique Cardoso. Ele era na época do PSDB. Veja a intenção de voto de Ciro Gomes, aí vale refletir sobre sua candidatura no estado dele. Ele pede para Bolsonaro. Bolsonaro com 500 mil mortes, Bolsonaro do escândalo das vacinas, Bolsonaro, presidente maluco que entra em conflito sem parar, derrota Ciro Gomes em seu próprio estado. Do jeito que a coisa vai, né, para favorecer Ciro Gomes, só fazendo uma pesquisa presidencial no município de Sobral. Lula tem 46% de votos, Ciro Gomes tem 13%. Agora, por que acontece isso? Por que um candidato irrelevante em seu próprio estado, para presidente, né, e, portanto, irrelevante nacionalmente, se coloca, né? E é objeto aqui desse vídeo, né? Eu acho que isso é revelador do nosso sistema político. O Ciro Gomes, nas redes sociais, faz um sucesso junto a um certo grupo de economistas, né? Muita gente com doutorado, mestrado e doutorado, né? Que apoiam, né, com muito boa vontade, né, com muita correção, né, apoiam o PND de Ciro Gomes, né? Veja, esse apoio tem a ver com a proposta econômica, né? E como tal, economistas, com a formação de economistas, têm um olhar menos, digamos assim, menos analítico para a situação política de Ciro Gomes. Bom, é ótimo, tem um PND, um plano, você vai lá, aplaude, apoia, siga o plano dele. Mas ele não teria a menor condição de executar o que ele promete. Mas isso também não é um problema para Ciro Gomes. Ele quer ser presidente, ele quer ser candidato a presidente, né? Ele, na eleição passada, no início da eleição, disse que se não fosse para o segundo turno, não seria mais candidato. Tão logo acabou a eleição, disse que foi o primeiro candidato, o primeiro que se colocou como candidato. Acabou a eleição de 2018, ele disse que era candidato para 2022. É uma ego trip. Sem grupo político. Ciro Gomes não tem grupo político, não tem. Quem são as pessoas que estão trabalhando com Ciro Gomes há 20 anos? Quando você tem um partido político, essa questão não se coloca. Quer dizer, dentro do PT, essa questão é uma questão que não se coloca. O PT tem lá há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, tem aquelas pessoas que estão ali circulando e que, por causa disso, criam relações pessoais e relações de confiança. A relação pessoal é muito importante. Ciro Gomes não tem relação pessoal nem relação de confiança com ninguém nos últimos 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, como é que ele vai executar um PND? Ele é eleito presidente, aí decide o seguinte: fui eleito presidente, tenho um plano, vou apresentar no Congresso, o Congresso vai aprovar. Cadê o apoio? Da onde está o apoio? Da onde vem o apoio político? Não tem. A gente está vendo aí com o Bolsonaro o que acontece quando um presidente não tem apoio político. Tanto o Bolsonaro quanto o Ciro Gomes têm, semelhante nas trajetórias políticas dele, de vida na política, uma mudança constante de partidos, né? 7 partidos, 8 partidos, quer dizer, eu acho que Ciro Gomes foi menos, 2 ou 3 partidos a menos que Bolsonaro, mas foram tantos, né? Simplesmente nos dois casos, nenhum dos dois tem grupo político. Nenhum dos dois tem grupo político, porque o grupo político seria seu partido. As pessoas que fizeram política junto com ele, conviveram com ele em seu partido, que seriam os defensores de um plano de transformação do Brasil. Então eu compreendo este apoio, mas é um apoio a um voluntarismo que não funciona. A gente viu, né, o voluntarismo econômico no governo Dilma Rousseff, deu com os burros na água. Não funciona voluntarismo na economia. Né? Você precisa de uma aliança de classes,
para fazer um PND, você precisa de instituições. A primeira delas é um partido político forte sustentando o seu governo. São muitos os requisitos, tem uma literatura acadêmica imensa dizendo isso. Aí nós temos a candidatura Ciro Gomes, que é baseado, e aí tem o nosso sistema político permite isso, permite egotrips. Bolsonaro foi uma egotrip, que deu certo do ponto de vista eleitoral, ele venceu a eleição, dá certo é vencer a eleição, mas não dá certo do ponto de vista de governo, a gente está vendo isso, a dificuldade que ele tem para governar. Não é assim que as coisas funcionam, o voluntarismo ele não dá os resultados prometidos nem na economia, nem na política. Ciro Gomes é puro voluntarismo. Ciro Gomes, nas 3 eleições que ele disputou, eu tenho esse dado, eu fiz questão de calcular esse dado, não só ele teve o mesmo percentual de votos nacionais, mas ele teve o mesmo percentual de votos no Ceará em relação ao país, teve o mesmo percentual de votos no Nordeste em relação ao país. Ele fica ali parado. Agora, a tendência dele pode ser cair. Tá aí. No estado dele, ele é um anão político, um anão eleitoral presidencial. Do estado dele, como eu disse, perde para um sujeito tão ruim quanto o Bolsonaro, no Ceará. E Lula tem 46%. Lula não é cearense, Lula nasceu em Pernambuco, fez sua carreira política em São Paulo. Agora, foi presidente, adotou políticas públicas consistentes e beneficiou, e assim percebido, beneficiou uma fatia gigante do eleitorado do Ceará, do Nordeste e do Ceará. E aí esse eleitorado olha para Lula e diz, eu quero esse cara de novo lá, porque o atual governo não está funcionando. Eu não quero Ciro Gomes. Ciro Gomes não tem nada para nos oferecer. Sei lá, 13%. Né? Até, curiosamente, o número do PT, né, saiu nessa pesquisa. Então, nós, infelizmente, o nosso sistema político, se tivéssemos menos partidos políticos, não vou dizer que não existiria uma candidatura Ciro Gomes, mas a probabilidade dela existir seria menor. As egotrips seriam mais raras. Imagina uma egotrip que vem fracassando do ponto de vista eleitoral, que é o caso de Ciro Gomes, como eu disse, já disputou 3 eleições e tem o mesmo percentual. E arrisca de, na próxima, ter menos. Né? Marina disputou 3 eleições. Em 2 ela teve na casa dos 20%, na última ela teve 1%. Marina Silva, 1%. Perdeu sentido a existência de Marina. Pode ser que na eleição de 2022, com Lula de um lado, Bolsonaro de outro, se havia sentido de uma candidatura Ciro Gomes para 12% do eleitorado, não são 12% de eleitores que são economistas, doutores ou mestres que gostam do PND, né? Ele seduz outras pessoas, né? Mas pode ser que essas pessoas não estejam mais disponíveis para essa sedução de Ciro Gomes na próxima eleição, na eleição do ano que vem, 2022. Alguém que é derrotado em seu próprio estado de uma maneira acachapante, como mostra essa pesquisa. Vai gente questionar, não, é pesquisa do Paraná Pesquisa, não confio, tudo bem, faz outra, vai dar mais ou menos o mesmo resultado. Pode fazer quantas forem, vai dar o mesmo resultado. Né? E Ciro não tem nada para falar com isso. Ele primeiro, a grande base eleitoral dele sempre foi o Ceará, seguido do Nordeste, e ele nessa eleição não terá isso, porque esta é a grande base eleitoral da dupla Lula-PT. Então ele terá muita dificuldade. 13% é o desempenho que ele tem no Ceará, seu estado. Se for feita uma pesquisa equivalente em outros estados do Nordeste, ele vai estar menor do que 13%. Sendo ele nordestino, com sotaque nordestino e tudo aquilo que a gente sabe. Então, essa egotrip, né, é aquela piada, né, que as pessoas fazem do argentino. Se aplica a Ciro Gomes, ele é uma espécie, né, de argentino no Brasil. Compra pelo preço que ele vale e vende pelo preço que ele acha que vale. Ele acha que ele vale muito mais do que os 13% de votos que ele tem no Ceará, porque ele tem grandes ideias, escreveu um livro. Isso não importa. A democracia é voto, paciência. Não tem voto, já era. Ciro Gomes não tem voto. Esse é que é o ponto. Né? Pode se debater, pode criticar os outros. Ciro Gomes está aí, né? Ele utiliza o termo lulopetismo. Só tem duas situações que eu vejo o termo lulopetismo sendo utilizado: nos editoriais do jornal Estado de São Paulo e por Ciro Gomes. Mas ninguém utiliza assim.
E ele fala lulopetismo. É o nível, né? O nível é muito baixo, então ele não vai longe, a gente já sabe disso, né? É isso, Ciro Gomes derrotado de forma acachapante no estado que ele governou lá atrás, no século passado. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos e traga mais gente para cá. Muito obrigado.